a continuação do nosso curso Comportamento e Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 41. Essa aula bem interessante. Nós vamos mostrar o comportamento num vazamento de gasolina em subsuperfície. Esse é o filme que nós vamos tentar explorar bastante. Nós vamos explorar nessa e na próxima aula, porque todos os conceitos que nós aprendemos até agora estão apresentados nesse pequeno vídeo. É um vídeo muito importante. Esse vídeo foi preparado pela Juliana Freitas, na Universidade de Waterloo, que nos cedeu graciosamente para o uso desse curso. Então, nosso agradecimento a ela. Dessa forma, nós vamos dar continuidade hoje nessa aula extremamente interessante. Essa aula, ela foca um vazamento de gasolina e nós vamos discutir e visualizar os conceitos que nós fizemos. Para isso, nós temos aqui uma representação esquemática do que a gente chama de uma visualização bidimensional. Como isso é feito? Eu pego uma placa de vidro, na verdade eu pego duas do mesmo tamanho, pode ser vidro normal, que a gente tem vidro de 6 milímetros. Pego um vidro desse, pego essa placa, coloco e pego tiras do mesmo vidro, da mesma espessura e coloco na lateral, como se eu fosse fazer uma piscininha rasinha de vidro e deixo a outra placa aqui separadamente. Dentro dessa piscininha que eu fiz, de uma espessura de 6 milímetros, eu coloco bolinhas de vidro. Em geral, bolinhas de vidro é espessura de 1 milímetro ou coisa desse tipo. O que eu faço? Eu vou fazer uma espessura mínima, que dá no máximo 5 a 6 milímetros de bolinhas de vidro dentro da minha piscininha. Depois eu coloco a outra chapa de vidro por cima, levo ao forno e sinterizo essas bolinhas de vidro. O que eu obtenho dessa forma? Eu consigo fazer um meio poroso bidimensional, ou um tridimensional, mas quase bidimensional, de vidro totalmente, que me permite, se eu colocar uma iluminação por trás, me permite filmar e enxergar os efeitos do meio poroso. Foi dessa forma que foi filmado isso, o meio poroso, inclusive o meio poroso que eu utilizei na minha própria tese de doutoramento. Então, nós usamos dessa forma como está mostrado aqui. Então eu utilizo resina para vedar dos lados e nós temos o nosso meio poroso. Então, nesse nosso desenho, nós temos um vazamento de gasolina. Aqui está. Vamos mostrar como funciona esse meio poroso aqui. Na verdade, isso aqui é um aquário feito de acrílico, essa parte externa. Esse aquário tinha água até essa profundidade aqui, essa linha azul aqui é o nível d'água. E eu pego o meu modelinho que eu fiz, só que eu deixei aberto, aquela parte que eu fiz a piscina, eu deixei aberto de forma que a água pudesse fluir dentro do meio poroso livremente. E eu pego e insiro esse meu meio poroso verticalmente dentro do aquário. É um aquário dessa dimensão, de forma que ele pare em pé aqui dentro. O que eu vou fazer? À medida que eu faço isso, o nível d'água está aqui representado. O meio poroso está até aqui embaixo e a água pode circular livremente. Essa parte daqui até aqui é a franja capilar. Vocês veem que a franja capilar ela é bem homogênea nesse nosso meio poroso. Ela tem um topo nítido, onde eu posso ver que é essa linha tracejada que demarca o topo da franja capilar. Por que ela é tão homogênea? Porque o nosso meio poroso é bem homogêneo. Eu peguei bolinhas de vidro todas do mesmo tamanho e tentei produzir o máximo de homogeneidade possível dentro desse meio. Porque para a gente não interessava estudar a heterogeneidade, interessa estudar o efeito do vazamento de gasolina. Aqui, nesse ponto, eu tenho o local de injeção da gasolina. Como eu fiz essa injeção? Esse foi feito um orifício na placa de vidro do lado oposto e nós então injetamos com um tubinho preso no vidro, injetamos a gasolina por aqui. A gasolina vai descer verticalmente pela zona não saturada, vai atingir o topo da franja capilar e a partir daí ela vai se espalhar lateralmente e nós vamos ter o retrato de um vazamento.
Então observem que nós vamos discutir como isso ocorre. Esse é o nosso primeiro vídeo. Vendo que a gasolina vazou e distribuiu-se lateralmente. Eu vou repetir novamente para que vocês observem. E eu vou pedir, nesse momento, que você assista com muito cuidado o vídeo no momento exato quando a gasolina toca a franja capilar. O que acontece nesse momento? Perfeito. O que aconteceu logo que a gasolina tocou? No momento exato que a gasolina começa a descer, quando ela atinge o topo da franja capilar, o que é isso conceitualmente para a gente? Quando a gasolina toca o topo da franja capilar, o que eu estou tendo, na verdade, é a substituição de ar por gasolina. Eu tenho a gasolina deslocando o ar, até o ponto que ela encosta. Então, naquele momento exato, naquele poro, eu tive uma substituição. A interface que gerava a franja capilar era uma interface entre ar e água. A franja capilar subiu porque a água, sendo o molhante, deslocou o ar. No momento que a gasolina contactou o topo da franja capilar, o que acontece? Imediatamente eu tive uma alteração da tensão interfacial. Com isso eu alterei as propriedades de molhabilidade, porque a molhabilidade, se vocês lembrarem do nosso curso, vocês podem buscar, fazer o download da aula de molhabilidade lá atrás, vocês vão ver que ela depende do ângulo de contato, e o ângulo de contato é entre dois fluidos e uma superfície. Quando eu substituí um dos fluidos, que era ar, eu pus gasolina, o que eu tive então? Eu tive uma alteração da tensão entre elas e da molhabilidade, e com isso a franja capilar ela desce naturalmente, não só pela ação da gravidade da coluna de gasolina sobre ela, que é o que todo mundo tende a imaginar, que é isso que faz com que ocorra uma depressão. Isso é verdade, isso funciona, mas não é o que acontece logo no início, porque logo no início eu ainda não cheguei a fazer essa transmissão de pressão e a pluma já desce imediatamente. Essa alteração de tensão interfacial é o que vai reger a distribuição lateral. Se nós olharmos novamente o filme, à medida que ele chega, à medida que a gasolina vai substituindo o ar, a franja capilar vai abaixando muito. E esse é o resultado da alteração. Na próxima aula nós vamos discutir mais sobre esse avanço da pluma e como nós podemos ter efeitos na variação da tensão interfacial com a presença de etanol dentro do vazamento de gasolina.